Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje eu estou muito bem acompanhada, estou com um time de peso aqui. Pastor Osiel, Pastor Saulo, Pastor Gilberto. E hoje nós vamos iniciar uma série sobre o livro do pastor Luciano Subirá, que chama Graça Transformadora. São 20 capítulos e nós vamos fazer um programa para cada capítulo, porque esse assunto é muito importante. Eu sei que se fala muito sobre graça, mas o que é realmente a graça? E esse livro nos explica exatamente isso. E para dar introdução para os pastores a começarem, eu quero ler aqui, que na introdução o Luciano Subirá, ele aborda que o entendimento da graça divina é uma poderosa chave para a vida cristã. Mas, infelizmente, nós vivemos um período em que a graça de Deus sofre muitas distorções. E, diante disso, é muito importante que nós, como cristãos, tenhamos uma fundamentação bíblica que define tanto o que é e quanto o que não é a graça de Deus. Então, no decorrer dos capítulos desse livro, o pastor Luciano faz uma construção lógica e cronológica dessa doutrina da graça de Deus. Então, vamos agora para o primeiro capítulo, pastores. Amém. Algum comentário rápido sobre esse livro? Primeiramente, nós recomendamos, este livro a todos os nossos ouvintes. É um livro muito interessante, muito atual para o contexto que nós estamos vivendo. Creio que todos nós que o temos e temos lido, nós aconselhamos a quem não tem, adquirir. Muito bom. Mas é uma recomendação, o pastor Saulo falou muito bem, dos temas sobre a graça, para mim é um dos mais completos da atualidade. Muitos temas, o pastor já citou aí nos bastidores algum, como por exemplo do pastor Filipiense, muito bom, mas o pastor Luciano foi muito feliz no comentário da graça nesse livro, que é um baita de um livro, nós super indicamos mesmo. Pastor Ziel? Para mim é um prazer também estar aqui, e eu vejo também que nesse livro, nós já até comentamos aqui em off, que na maioria dos livros que comenta sobre a graça, ele vem falando muito sobre o Novo Testamento, e o Luciano Subirá foi muito feliz, sábio, em abordar a graça também no Velho Testamento. E para mim me surpreendeu muito, porque a gente só ouça falar muito no Novo Testamento e aqui veio abordando o Velho Testamento também, como a graça se manifestava lá. É muito bom mesmo, e graça, às vezes as pessoas ainda deturpam o significado, porque a gente só conhece assim o que é a graça, aí eles falam assim, o favor imerecido. Mas vai muito além disso, Uma frase-chave em todo mundo. Uma frase-chave, Mas para começar as perguntas, eu vou ler aqui do livro, porque aqui está na Nova Almeida atualizada, Colossenses, capítulo 1, do 3 ao 7. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam que entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês entenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Aí a primeira pergunta vem a partir, dessa carta que Paulo escreve à igreja lá em Colosso. E está assim, baseado na afirmação de Paulo aos Colossenses, por que é tão importante alcançar o entendimento correto da graça? Quer começar, pastor Rosiel? Sim, e essas perguntas ele mesmo se responde no próprio capítulo, que são perguntas para reflexão, e ele fala que não somente importante, mas também poderoso para poder produzir aquele impacto na vida cristã. Então, quando nós entendemos a graça, nós também estaremos assim produzindo frutos. E isso é importante. Além do impacto na vida espiritual de quem alcança, assim também nós podemos saber que nós iremos frutificar na vida cristã.
E é um objetivo de todo cristão, de produzir fruto, de frutificar. E essa frutificação vem muito através da graça. Do conhecimento dessa graça. Pastor Saulo? Sim, e nós percebemos dentro do livro que vai dividir, né, em praticamente três respostas a essa pergunta, né? A frutificação, e também é que essa frutificação ela provém de um entendimento acerca da graça, o que é muito importante, né? Compreender, entender de maneira correta, ter um entendimento correto do que é a graça, né? Como já foi falado pelo pastor Ziel no princípio, a graça de Deus se revela não somente no Novo Testamento. A graça ela existe desde sempre, porque Deus sempre é um Deus de graça. Ele, por ser um ser perfeito, ele não melhorou através dos anos, ele é o mesmo Deus de sempre. Então, essa graça se revela desde o começo, né, da criação do ser humano, desde o Éden, por assim dizer. E nós vemos aqui nessa frutificação dos crentes de Colossos, é porque eles entenderam esta graça de maneira correta, uma graça bíblica, divina, que vai lhes fazer frutificar da maneira que devemos nós frutificarmos também. Eu gostei um tanto da construção desse livro, assim, quando a gente pega o entendimento real da graça que vem na criação. Quando eu falo que vem na criação, é o que nós conhecemos está escrito, né, pastor? Sim. Tem coisa que não está escrito, mas isso é da presciência de Deus. São prerrogativas de Deus, que são os atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Mas os que são comunicáveis, eu acho muito interessante a construção dessa graça na criação. Na criação a gente vê a graça de Deus. Bom, mas como o pastor Ziel, o pastor Saulo falou aqui do ponto frutificação, quando a frutificação, o entendimento correto da graça. Muitos cristãos pensam que a graça é assim: nós pecamos, nós vamos usufruir da graça. A graça ela é perdoadora. Sim, a graça é perdoadora. Mas é quase uma licença para pecar que eles pensam, né? Entendeu? Só que o que o pastor vem trazendo no livro, que é uma concepção extraordinária, que a graça é uma graça protetora. Ao invés de eu pensar na graça como um alívio, como escape do pecado, eu posso pensar e posso praticar, e a graça está aí para isso, para me prevenir de pecar. Isso é o entendimento correto. Daí vem a frutificação. E a frutificação não é só levar o evangelho, é mais do que isso. A frutificação, eu estou lendo um outro livro recente agora, vai muito sobre a frutificação. Quase ninguém vê a semente. Você vê a semente quando está na mão do agricultor, mas quando se planta a semente, ela fica no anonimato. A frutificação trabalha do mesmo jeito. As raízes estão sendo compostas, a semente precisa morrer, não é? Numa linguagem biológica, ela precisa transformar para dar lugar à árvore. Isso é a frutificação. Então, quando a árvore nasce, ela brota da terra e vira uma árvore gigante, aí a gente vê o fruto. Mas e o processo anterior a isso? Então, a graça, ela abrange não só a frutificação de uma forma exterior, mas principalmente o processo. Isso é fantástico. No que foi nos apresentado aqui na pergunta, né, é acerca dessa afirmação de Paulo aos crentes de Colossenses, e Paulo vai dizer que eles estão produzindo fruto porque eles têm um amor todo especial a Cristo e, ao mesmo tempo, um amor muito especial a todos os santos. É este amor a Cristo e este amor uns pelos outros que é o fruto que eles estão tendo por terem compreendido a graça de maneira correta. Paulo fala, vocês ouviram e entenderam. É por isso que vocês estão amando a Jesus e estão amando todos os santos. E também, ainda dentro dessa questão que nós vamos encontrar aqui, é porque eles tiveram um bom professor. Epáfras, né, ele vai lhes ensinar. E Paulo vai dizer que vocês aprenderam, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. E em relação a vocês como professor, como aquele que vos ensinou, um ministro fiel de Cristo. Epáfras foi um ministro fiel a Cristo e bem-sucedido, porque soube ensinar à igreja de Colossos a verdadeira graça. E porque eles entenderam aquilo que ele estava ensinando, eles amaram a Cristo com amor especial e amaram também a todos os santos. Amaram uns aos outros. É a frutificação. É a frutificação desta graça que veio através do entendimento, porque teve um bom professor, não é? Isso é muito importante, saber de quem a gente está aprendendo. De quem está aprendendo. E nessa sua palavra, saber de quem está aprendendo.
será que quem está nos ensinando é um fiel ministro de Cristo? Porque se não for um fiel ministro de Cristo, nós vamos ver mais à frente, o que vai nos ensinar acerca da graça não é bíblico e pode ser muito prejudicial a qualquer um de nós. Em vez de darmos um bom fruto, vamos produzir um fruto que não condiz a um cristão. É o poder abençoador e destruidor que a graça tem, quando ela é vista e entendida, ensinada, né? de modo errado. De modo errado. Eu vou pegar uma frase aqui que foi do pastor Saulo. Isso aí foi ele. A gente conversou muito sobre esse livro. Que todas as doutrinas bíblicas, elas se interligam. Não foi isso, pastor? Sim. Todas as doutrinas bíblicas se interligam. Então, se eu ensino sobre a graça errada, eu também estou ensinando sobre um Cristo errado. Sim. Sobre um Deus errado. Sobre a doutrina do homem errado. Uma sobre salvação errada. Sobre a salvação errada. Então, eu até brinquei com o pastor Saulo, não sei se é por causa da formação, mas é porque eu gosto muito da matemática. Se na equação de segundo grau, de primeiro grau, no lugar do mais eu colocar o menos, o resultado vai estar errado. Sim. É um ensinamento. E é algo também que ele fala que não pode, porque não vai contradizer nunca, né? Porque elas vão se casar uma mesmo com a outra. Complementando. Verdade. Como a compreensão correta são duas perguntas em uma só. Como a compreensão correta, né, da graça pode ser alcançada, a gente até falou um pouquinho, ou melhor, como evitar a compreensão errônea. É o que nós já falamos na primeira pergunta, né? E a resposta mais correta é esta: é de acordo com quem está instruindo. Tendo uma instrução correta, vai evitar termos uma compreensão errada da graça. E, por outro lado, um ensino errado da graça nos trará uma compreensão errada. E o que vai nos trazer um prejuízo. A gente, falando em outras áreas, às vezes nós não precisamos conhecer todas as formas erradas que a graça é apresentada. Mas se nós conhecemos a verdade bíblica sobre a graça, a forma correta, já é o suficiente. Porque quando vier uma forma errônea, nós já vamos rejeitar. É como um dinheiro falso, uma nota falsa. Há milhares de maneiras de falsificar dinheiro. Eu não preciso conhecer todas elas. Se eu conhecer uma nota verdadeira, com suas características reais, para mim é suficiente. Qualquer uma outra nota que não for igual à verdadeira, eu vou rejeitar. E assim também a compreensão da graça. A melhor maneira de se rejeitar uma compreensão errada da graça é ter um conhecimento perfeito dela, correto, e para isso ter uma pessoa que saiba realmente ensinar, transmitir um ensinamento acerca da graça. E não pode fugir, né, pastor, dos parâmetros bíblicos, nada. Pois é, pastor Saulo ele usa esse exemplo da nota falsa. Interessante que foi perguntado a alguém da Casa da Moeda como que eles fazem para combater a nota falsa. E eles falaram assim: eu não preocupo com a nota falsa. Nós preocupamos em aprimorar a nota verdadeira. Porque quanto mais nós melhorarmos a nota verdadeira, mais difícil vai ser mais difícil ficar na dúvida qual que é falsa e qual que é verdadeira. Eu consigo compreender o seguinte, juntamente com o pastor Saulo: quanto mais você procura a instrução correta sobre a graça, mais dificuldade vai ter de você ser enganado por uma graça falsificada, deturbada que está ensinando. Então, acho que o segredo é ficar mesmo na instrução bíblica correta. Uma resposta anterior que o pastor Saulo também falou, saber quem está ensinando, se essa pessoa procura ensinar dentro da palavra de Deus, para que assim você não venha aprender coisa errada e achar que você está vivendo a coisa certa. Não pode cair em heresias aí, né, pastor? Meu Deus, como nós temos sofrido com heresia. Eu vou fazer um processo inverso, um caminho inverso do que o pastor Saulo e o pastor Osiel falou aqui agora. Bom, o pastor Saulo, a preocupação dele, ele falou muito bem sobre a questão da nota, sobre o que se ensina. O professor tem um papel fundamental. Então vamos fazer um processo inverso. Tem o aluno que está aprendendo sobre a graça, tem o professor que está ensinando, tem a ferramenta que está sendo ensinada e tem a fonte desse ensino. Se tudo isso aí for certo, o processo vai dar certinho. Se eu estou aprendendo com o pastor Saulo, que é meu professor, que ensina da Bíblia, que vem de Deus, não tem como dar errado. Isso precisa ser identificado. É o que Paulo vem falando sobre a graça. Se um desses componentes aí estiver fora do processo correto,
o resultado vai ser trágico. Interessante que ontem estava ministrando no culto da palavra, na igreja, onde eu pastoreio, e antes de eu começar o estudo, eu falei justamente sobre isso para a igreja. Eu falei assim, queridos, todos os assuntos que eu trouxer aqui nunca será um assunto completo. Qualquer pregador, qualquer pessoa que for ministrar, ninguém vai trazer um assunto completo. Mas o importante da mensagem é justamente isso, é para despertar você um interesse. Sabe? Quantas vezes que eu vou para casa depois de ouvir uma mensagem e eu começo a pesquisar, começo a estudar, começo a analisar. Então, eu acho que isso é importante. A graça, o assunto da graça está falando com você? Não fica somente naquilo, né? Procura fonte segura, procura a maior fonte que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Procura um pastor de confiança sua que tem conhecimento da própria Bíblia, como já foi dito aqui. Para quê? Para que o assunto vai se complementando na sua vida. Não fica somente com um tipo de ensinamento. Deixa aquilo mexer com você e vai ingerindo, vai alimentando daquilo ali, para que assim o conhecimento vai crescendo também. Dentro da palavra de Paulo, ele vai elogiar o Epáfras, né? Fiel ministro de Cristo. Pelo que nós entendemos, é porque Paulo reconhece que já nos seus dias havia ministros que estavam deturpando a graça. Isso é o grande risco que a igreja sempre experimentou. Isso não é algo novo. Sempre existiu, né? Sempre existiu. Desde a época dos apóstolos, logo após Jesus, o próprio Paulo advertiu a igreja quanto a isso, né? Queria aparecer essas pessoas. Então, principalmente saber quem está ensinando. É o grande problema que nós enfrentamos nesse tempo. Nós temos hoje um acesso a informações quase ilimitado nas redes sociais. Mas quem está ensinando? Qual é a base que ele tem? Qual o interesse que ele tem ou está ensinando? Paulo vai louvar, vai elogiar Epáfras, fiel ministro de Cristo. Ele é um bom ministro, então ele vai ensinar vocês a graça, ensinou a graça de maneira correta, vocês compreenderam corretamente e estão agindo corretamente dentro do que a graça quer que vocês façam. Então isso é muito importante para a gente evitar, né, de ter uma graça deturpada aí e aceitá-la e passar a praticar aquilo que é contrário à verdadeira graça do Senhor. Parece que esses ministros falsos, com o tempo, eles vão se aprimorando também, né? Evolui. Mas pra frente nós vamos falar da tal da hipergraça, né? Como é que vai evoluindo? E vai complicando, né? Sim. Pode falar, você. Na verdade, justamente o Luciano Subirá fala sobre isso. Ele fala que a apostasia, ela existe desde o início. Só que eles estão se especializando nelas. Cada dia que passa, a apostasia está piorando. Se tem como ficar pior, não sei como. Eles vão ficando mais criativos, né? Vai ficando mais criativo e vai piorando. Mas que ela sempre existiu, sempre existiu. É porque a verdade, quanto mais ela é conhecida, fica mais difícil de ser trocada. Então, eles precisam se aperfeiçoar no engano. É como o pastor Ziel disse sobre a casa da mulher, falar sobre esse se preocupa em aperfeiçoar a nota verdadeira. Quanto mais aperfeiçoar a nota verdadeira, mais os falsários vão tentar aperfeiçoar as falsificações. E a graça é a mesma coisa. E tem um agravante disso tudo aí, Carol, é o seguinte, não é tanto o aperfeiçoamento ou o crescimento das heresias, mas é a displicência em relação ao ensino, ao estudo correto. Não tem. Entendeu? Por exemplo, quantos leitores, quantos livros, ou a leitura sadia da Bíblia. Então, tudo se preocupa. Se eu não me preocupo com uma coisa sadia, eu sou uma presa muito fácil à heresia. E isso preocupa. Muito fácil. E hoje em dia, né, parece que as leituras ficaram para trás, né? É tanta informação que as pessoas estão tão conectadas no celular, em vídeos, essas coisas, é mais rápido, que a pessoa acaba nem conseguindo se concentrar para ler, né? Um bom livro, ler a Bíblia e saber. Mas, né? E eu fico pensando que dá um sentimento de tristeza, porque Luciano Subirá fala que, no início nós falamos sobre isso, o entendimento correto da graça, ele faz nós usufruirmos de algo que nós nunca pensaríamos de usufruir. A graça, ela abrange tanto nas nossas vidas, nos dando a capacidade de viver, de lutar contra as nossas próprias fraquezas, contra as nossas próprias dificuldades, mas tudo isso precisa do entendimento da graça. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta, continuando falando sobre a graça transformadora, o livro, o primeiro capítulo do pastor Luciano Subirá. Antes da pergunta, eu vou ler para os senhores Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão deturpando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. E a pergunta está aí, aqui. O que Paulo quis dizer ao utilizar a expressão outro evangelho? Nesses versículos em Gálatas. Vamos começar, pastor Gilberto. Esse tema foi um tema muito debatido. A gente viveu uma situação bem próxima a nós aqui. E eu pastorizei um dia conversando sobre isso. Nós usamos essa colocação de Paulo aos Gálatas aí. Que Paulo falou aos Gálatas 1, 6 a 9. E eu estava no devocional um dia, li um texto de Tito 1, versículo 7 a 10. Muito interessante também, uma citação do livro 7 a 11. Acho que eu até comentei isso com o pastor Saulo. Que, olha o que Tito diz, é preciso fazê-los calar. Porque eles são insubordinados, são irrepreensíveis, são enganadores. Então, quando Paulo trata desse outro evangelho, é uma deturpação do evangelho de Cristo. Ou seja, eu vou dar um exemplo. A hipergraça saiu de onde? Saiu da graça. Só que de uma forma errada. Então, são controvérsias, são exageros. É uma facilitação da palavra de Deus. É uma facilitação para você viver aquilo, né? Para se encaixar no homem. Vamos falar que é uma transposição de limites. Então, tudo isso aí é considerado como falso evangelho, que saiu do evangelho. Paulo teve uma luta com isso, eles saíram de nós. Tem alguns textos que ele até usa isso aí. Então Paulo está pegando pesado nisso aí. E é preciso fazer calar. Fazer calar como e quando? Quando se souber dessas doutrinas erradas e usando o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. E é interessante que Paulo está escrevendo a várias igrejas, uma região, né, a Galácia, e ele vai dizer: eu estou admirado que vocês se deixaram ser enfeitiçados ou seduzidos, de acordo com a versão. E a questão aqui é como o pastor Gilberto disse, o próprio Paulo vai dizer assim: a verdade não é um outro evangelho. É o mesmo evangelho, mas só que deturpado. Por quê? A igreja na Galácia, aquelas igrejas da Galácia estavam tentando introduzir no meio cristão, ou no cristianismo, práticas do judaísmo. E é isso que Paulo vai chamar como se de um evangelho falsificado. E a verdade é que isso não ficou restrito apenas àqueles dias, porque nós vemos hoje um movimento muito grande, principalmente no Brasil, desse desejo de unir ritos, né, judaicos ao cristianismo. Isso acaba pervertendo o evangelho e pervertendo a própria graça de Deus. Porque Cristo, ele é a soma de todas as coisas. Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Em Colossenses, Paulo vai dizer que os dias de sábado, os dias de festa, a lua nova, são apenas sombras. O personagem que produz a sombra é Cristo. Porque Cristo é o que é o real. E quando nós aceitamos essa perversão da graça de Deus, essa perversão do evangelho de Cristo, é quando nós passamos a menosprezar a mensagem real do cristianismo. E nós enfraquecemos o evangelho de Cristo.
Porque se nós tivermos que unir o Evangelho a algumas práticas para alcançar a salvação, nós enfraquecemos a obra do Calvário. E quando também nós menosprezamos a mensagem do Evangelho, de mudança de vida, de transformação de vida, e que dá a graça, como o pastor Gilberto citou, uma hipergraça, que aceita tudo e relega tudo a secundário, que não tem problema fazer, nós estamos enfraquecendo também a própria graça de Deus, pervertendo ela, transformando uma outra graça, que não seria outra, mas uma graça pervertida, que não condiz com aquilo que a Bíblia quer nos falar sobre a graça. Eu achei muito interessante essa colocação. E até mesmo no meio do povo evangélico, existe essa dificuldade de compreender. Algumas pessoas talvez falem assim, por que tantas igrejas? Porque e cada um fala de um jeito, cada um ensina de um jeito, cada um explica de um jeito. E por mais que Paulo fala aqui de início outro evangelho, mas no mesmo versículo ele já vem falando novamente que, na verdade, não é outro evangelho. Quando se refere outro evangelho, é tirar algo do original, deturpando ele e criando algo ao seu padrão. E é muito sério quando você faz essa pergunta, só lembrando aqui a pergunta que você fez, o que Paulo quis dizer, né, utilizar a expressão outro evangelho, é justamente essa, porque Paulo já estava ensinando o evangelho genuíno. E do evangelho genuíno, padrão, né, eles estavam ali querendo tirar alguma coisa deles e trazer para os seus próprios padrões. Em outras palavras, assim, tirar o evangelho, que é um padrão divino, e aplicar ao meu padrão, ao meu gosto, ao meu jeito. Para justificar um ato que eu... Porque, na verdade, o que mais acontece, o que mais a gente vê, é isso hoje, né? As pessoas não aceitam o evangelho como ele é. Eles querem mudar, adaptar o evangelho para que o evangelho encaixe no perfil da pessoa, em vez da pessoa ser humilde, entender que o evangelho é único e ele se adaptar, ele se mudar para encaixar, para adaptar ao verdadeiro evangelho genuíno. Mas tem muitas pessoas que não querem fazer isso, não querem renunciar, não querem negar e falam assim, não, eu até quero o evangelho, mas tem que mudar esse negocinho aí, fazer desse jeitinho, aí para mim tá bom. É para encaixar geralmente uma atitude errada, né? Uma atitude errada ao meu bel prazer, vamos dizer assim. Eu quero que o evangelho, eu quero até o evangelho, eu acho bonito, eu acho muito interessante esse negócio de evangelho, das pessoas ler, mas precisa mudar algumas coisinhas para adaptar a mim, porque algumas coisas eu acho muito antiquado. Então, é este outro evangelho, né, trazendo para os nossos dias atuais, que tem sido, assim, devastador em nosso meio. A pessoa tirando o evangelho da originalidade dele. Carol, deixa eu aproveitar um gancho aqui que é muito importante que a gente vai falar aqui agora. No direito, você tem formação jurídica Sim. também. No direito, a gente usa muito um termo assim, citação direta. Sim. Se o pastor Saulo falar para mim alguma coisa e eu for reportar isso ao pastor Ziel, eu estou citando o que o pastor Saulo me falou. E isso no direito tem um termo pejorativo de citação direta. O que Paulo está falando é o seguinte, qualquer evangelho que não tenha a citação direta de Cristo é um outro evangelho. Ou seja, eu estou deturpando o que Jesus falou. Então, o evangelho que Paulo falou não quer dizer que tem outros escritos, tem algumas incrementações que não é de Cristo, que precisa ser repudiado. E é interessante essa palavra, né? Perverter, que está no livro, né? O sentido de perverter é transformar em algo de caráter oposto. Oh. E aí o escritor, né, o Luciano Subirá, ele vai expor aqui uma citação de Atos 2:20, o sol se converterá em trevas. O que ele está mostrando como exemplo aqui bíblico é que o sol em si, ele não vai, o que ele produz é luz, Sim. claridade, né, pelo menos claridade. E a citação é que o sol vai se converter em trevas, vai produzir trevas. Então, quando Paulo diz perverter o evangelho, é dar um caráter, o oposto daquilo que o evangelho realmente está falando. Dentro das citações do pastor Osiel, do pastor Gilberto, o evangelho tem uma mensagem única, que a fonte é Cristo. E quando um homem o perverte, ele tira todo esse princípio que o evangelho tem, o sentido primário do evangelho que vem de Cristo,
ele perde a sua essência. Se ele tem um objetivo, ele passa a ter outro objetivo. Se o objetivo principal do Evangelho é transformar a criatura caída, ele perde esse princípio e passa a aceitar pessoas, criaturas, no seu meio, se dizendo cristã, mas que não experimentaram a transformação e permanece da mesma forma. É o que Paulo vai estar mostrando aqui nessa forma de perverter, de mudar, dar uma forma completamente oposta à mensagem real do Evangelho de Cristo. Eu acho, né, assim, às vezes eu comparo muito assim, o Evangelho é renúncia, né? A gente renuncia o tempo todo, porque quando você renuncia, aquilo às vezes que agrada a sua carne, mas não agrada a Cristo, o que vem sendo pregado que a nova criatura precisa ter. E eu vejo, assim, muitos problemas, né? Tô até mudando um pouquinho de assunto, em casamentos hoje, principalmente no meio cristão, porque ninguém quer renunciar a nada. É porque perverteram o Evangelho e compreendem ou deduzem assim. Se não der certo, nós vamos divorciar. Quando o Evangelho mostraria que precisaria haver uma renúncia, precisaria haver uma disposição em se sacrificar para manter o relacionamento conjugal. Mas porque o Evangelho está tão deturpado que o primeiro pensamento é: eu não vou nem lutar, nem vou renunciar a nada. Se não der certo lá na frente, do jeito que está indo... Ninguém quer renunciar a nada Ninguém hoje. quer. E certo escritor, ele muito famoso, ele fala que um dos grandes perigos do Evangelho hoje é o Evangelho não ser ensinado e falado da forma que ele é. Hoje nós estamos muito preocupados com a autoajuda, né? Com essa questão, não que eu sou contra, mas às vezes nós não falamos o Evangelho na sua originalidade, porque o Evangelho é isso que você está falando, Carol, é renúncia. E às vezes nós ficamos com medo de falar isso, preocupados em falar isso, porque tipo assim, nós vamos assustar aquela pessoa, nós vamos espantar essa pessoa, ela não vai gostar do Evangelho. Mas não tem jeito de fugir disso. O Evangelho é renúncia, você precisa se renunciar para você encaixar, porque Evangelho é padrão divino, não é padrão do século XXI, nem do século XX, nem do século XIX, do século XVIII, nada disso. Evangelho é um padrão divino e nós temos que aceitar ele para nós, assim, estar de bem com o Evangelho. Eu acredito que se nós fossemos fazer um desenho do que é o Evangelho, é simplesmente uma cruz. Que renúncia, sacrifício. Eu creio que resume-se todo o Evangelho apenas a isto, a cruz. É o que o Senhor fez e o que nós temos que fazer por Ele. Ele fez por nós e depois Ele nos desafia a fazer por Ele. Quem quiser me seguir, toma sua cruz e me siga. Muito bom. E nós não estamos tão dispostos A tomar a cruz. a tão sacrifício por Cristo, enquanto Ele esteve disposto por nós. Ele nunca falou que ia ser fácil, né? Nunca disse. Nunca disse, o Evangelho nunca disse que ia ser fácil nas Escrituras. Eu aprendi que uma das maiores promessas de Jesus, uma das maiores promessas dele é justamente esta: no mundo tereis aflições. Essa é uma das maiores promessas de Jesus, porque nos aponta sempre ao renúncia e sacrifício, à própria cruz. E a gente renuncia todos os dias. Sim, agora eu gosto muito de falar isso na igreja também, Carol, assim como que você fala que nós estamos falando que é uma renúncia, que não é... Eu também gosto de dizer que o Evangelho não é difícil. Eu gosto de falar isso por causa de quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor não ia criar nada, fazer nada que nós não conseguíssemos dar conta, que nós não conseguimos suportar. Então, eu acho que para você viver o Evangelho, porque talvez tenha alguém nos ouvindo falando assim, mas esse Evangelho que vocês estão falando de renúncia, ninguém consegue viver isso, ninguém consegue viver nesse estilo de vida. Consegue através de quê? Disso que nós estamos falando aqui nesta tarde. Graça. Eu, particularmente, eu sozinho, não consigo viver esse Evangelho natural, esse Evangelho original. Puro. Uhum, sabe? Esse Evangelho de padrão divino. Você jamais consegue, ninguém. Então é por isso que o assunto, o entendimento da graça é importantíssimo de entender, que é só através dela que nós conseguimos... Ela que é a graça transformadora. Que nos ajuda, a graça transformadora. Né? Aquilo que nós não conseguimos, e tem muita coisa que nós não conseguimos, a graça vem para fazer isso para a gente. E é por isso que Jesus falou, né, com os discípulos, para todos nós, né, não vou deixar vocês órfãos, Vou deixar. mas vou enviar outro Consolador para que seja convosco para sempre. Porque somos dependentes inteiramente desta ajuda
do Espírito Santo e dessa graça transformadora para nos ajudar. Porque o senhor sabia que a gente não ia conseguir. E deixar bem claro isso, Carol, que viver o Evangelho não é tão fácil quando nós queremos levar ele sozinho, do nosso jeito, da nossa própria maneira. Mas através da graça, facilita muito para nós viver o Evangelho e é fardo leve, não é fardo pesado, não. Mensagem está fresquinha, tá, pastor? Está fresquinha a mensagem. Só uma observação, nisso que o pastor Diel acabou de falar, que agora o pastor Ziel e o pastor Saulo, se fosse para mim falar, o pastor Saulo fez um desenho, né? Se fosse para gente desenhar o Evangelho. Se fosse para mim falar assim, uma pessoa da graça, Cristo. Se fosse me falar assim, uma pessoa da graça, Cristo. A graça é Cristo, sem sombra de dúvida. Tito disse, né? A graça de Deus se manifestou. Se manifestou, Cristo. A graça é Cristo. E por falar nisso que o pastor Osiel acabou de falar, na preocupação de convivência, etc., eu li um livro muito bom, Amigo de Pecadores. É um dos melhores livros que eu já li dos últimos 10 anos. Muito bom. O autor trata o seguinte, que Jesus sempre trabalhou, sempre esteve perto de publicano, cobrador de impostos, prostituta. Pode até pelos apóstolos mesmo. Todos. Eram escórias da sociedade. Só que ninguém que teve acesso a Jesus teve a vida do jeito que tinha. Ele teve a vida transformada por causa da graça. Então eu falo, pastor, concluindo aqui, que se fosse para mim falar, realmente o Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. O Evangelho é uma mensagem de ajuda do alto. Isso é a graça. Isso é a graça. Agora nós vamos entrar em outro tema, e esse tema até, assim, nós temos pouco tempo, mas nós vamos resumir ele bem, porque ele é muito importante e é muito confundido hoje. Judas cita isso lá no capítulo 1, nem vou ler, tá? Pessoal, se vocês quiserem ir, vocês vão lá no livro de Judas. No capítulo 1, só tem um capítulo, nos versículos 3 e 4, fala assim, o que Judas quis dizer quando afirmou que havia pessoas transformando a graça divina em libertinagem. Porque libertinagem é diferente de liberdade. Tem uma palavra... Posso falar? Pode, vai, pastor. Tem uma palavra que o Luciano Subirá usou aqui, que é uma palavra até conhecida, mas achei muito fenomenal. Microvisão e macrovisão. Muito bom. Né? Ele fala que não constrói entendimento doutrinário através da microvisão, mas somente com a macrovisão bíblica. Né? Eu acredito que a microvisão é uma porta muito escancarada para a libertinagem, porque a libertinagem volta também um pouco naquele assunto que nós comentamos anterior, é aquela pessoa de querer modelar o Evangelho da sua própria forma, dos seus próprios padrões, sabe? O Evangelho tem que encaixar no meu perfil, naquilo que eu gosto, e não quero renunciar àquilo que eu gosto de fazer, não quero renunciar àquilo que eu faço, que eu amo. O Evangelho tem que encaixar aqui, sabe? Eu sou livre, né? Sou livre, sabe? E é aquela libertinagem que o Evangelho tem que adaptar ao meu próprio estilo de vida. Então, eu acredito que a macrovisão é um caminho, sabe, para que nós viemos, assim, não cair no erro da libertinagem. Eu acho que a libertinagem, pastor, ela difere, assim, da liberdade, porque a liberdade não tem jeito de tirar da liberdade a responsabilidade, né? Sim. Então, eu sou livre até determinado ponto. Passou dali, se tirou, aí vira Você libertinagem. É livre com responsabilidade. Com responsabilidade, passou dali a libertinagem. É completamente diferente, apesar de os sons serem parecidos na pronúncia, liberdade e libertinagem. Pastores aqui, alguns citaram livros, eu li um livro muito antigo, eu tenho em casa, que fala sobre a graça e a liberdade. E ele diz o que é liberdade? A liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei me permite fazer. O que é ser livre? É ter o direito de fazer tudo o que a lei me permite fazer. Que desde o momento que eu quebro a lei, eu já não sou mais livre, já sou um escravo da lei, sujeito a ser preso. Eu me encontro com as autoridades na rua, policiais, eu não tenho problema nenhum em passar por eles, nenhum temor. Eles não vão me prender. Nunca quebrei a lei dos homens. Então, o problema, como na pergunta aqui, quando Jesus afirma que as pessoas vão transformar da graça de Deus em libertinagem, eu percebo que a grande artimanha é relativizar a verdade do Evangelho. E esse é o mal do nosso tempo, é relativizar. O que é verdade para a irmã Carol, não é verdade para mim.
Não tem mais verdade absoluta, né? Só É relativo. negar a verdade absoluta. Esta forma de agir, esta artimanha, é o que vai transformar ou mudar uma liberdade que o Evangelho nos dá em uma libertinagem, em que a pessoa pensa que ele pode ter todas as atitudes que quiser e ainda ser salvo, quando isso não é possível. Isto é algo impossível. Nós estamos vendo em nossos dias pessoas que se dizem cristãs, de todas as áreas dentro do cristianismo, né, desde um membro até as autoridades, líderes, vivendo uma vida de libertinagem e achando que são salvos. É o que Judas vai nos aconselhar, batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. O pastor Gilberto disse no princípio, nós temos que batalhar por essa fé, lutar por ela, porque senão se transforma em libertinagem. É interessante que hoje a gente está sendo taxado de religiosidade aos que entendem a responsabilidade. Aos que vivem de forma libertina, eles acham que nós estamos presos a um conceito de sistema. E isso está completamente errado. Quando a gente fala de liberdade, tem muita gente aí confundindo o livre-arbítrio. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes, quem congrega aqui na sede sabe disso, tanto que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Que o livre-arbítrio não me dá acesso para fazer qualquer coisa. O livre-arbítrio é a opção de escolha. Eu opto em servir a Cristo ou eu opto em servir ao diabo. A partir do momento que eu optar em servir em qualquer um desses dois senhores, eu estou debaixo do jugo deles. Perdeu o livre-arbítrio. Perdi. Então o livre-arbítrio é uma opção de escolha. E a libertinagem, ela, principalmente tão avassaladora como nos últimos dias, ela ensina o seguinte: aceitou Jesus? Está na graça? Pode fazer o que você quiser. Você pode pecar do jeito que você quiser, que a graça te perdoa. E não é isso. Não é isso. Não é isso. Pastores, nós vamos ter que encerrar por aqui, porque nós não temos mais tempo, mas nós voltaremos com o segundo capítulo, né? A última pergunta nem deu, mas a gente faz um resuminho dela na próxima. E o segundo capítulo fala antes da lei. Aí nós vamos saber um pouquinho graça e lei, se a graça aboliu a lei ou não, porque há muita confusão. Até a próxima edição. Fiquem com Deus. Pastor Saulo, abençoa o pessoal de casa. Abençoa, Que Deus possa estar te abençoando através deste programa. Nós queremos estar orando, então, encerrando, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, porque nos dá esta oportunidade de, mais uma vez, anunciar a Tua graça salvadora e transformadora. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo e que esta graça os alcance. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.